Vamos ver se eu vou conseguir entrar de novo. Joseph, caiu tudo aqui. Vou chamar todo mundo de novo. Puxa vida, tava um assunto tão bom. Não gostou? Não gostou? Ela nem tá no começo. Viramos só ali, tipo, Vocês estão. Ai, Valmir, caiu minha live, tudo aqui. Caraca, viu? Vou ter que chamar todo mundo de novo. Oi, Joseph, eu tô te chamando. Oi, Bispo. Oi, Gabi. Joseph, caiu tudo aqui. Claro, minha live não é a mesma se não cai celular, se não cai conexão, se eu não apareço de Bob, né? Tudo bem, calma. A gente Não ainda tem tem tempo. problema, Gabi, acontece. A minha conexão também caiu, cara, e é normal, é por Mas causa da live. eu deixei salvo aquele pedacinho nosso. Vamos continuar daqui. Eu queria uma, Tá. claro que eu não vou lembrar o que você estava falando, então eu vou confiar no meu neuro. Não tem problema, minha amiga. Mas assim, eu acho que o ponto mais importante que a gente estava falando em relação à conscientização é ter, na verdade, esse dia para a gente conscientizar. Eu estava comentando que desde o do início que eu entrei na esclerose múltipla, os conceitos melhoraram bastante. As pessoas, na verdade, não só os pacientes, mas os familiares também estão hoje com muito mais informação a respeito da doença. E eu acho que esse é o ponto mais importante. Eu acho que a gente pode começar a fazer só uma breve introdução, não sei o que tu acha, assim, né? Eu sei que o pessoal já comentou, e eu acho que Isso. todo o pessoal que vem acaba falando alguma coisinha, uma breve introdução, né, a respeito da doença. Lembrar que a esclerose múltipla é uma doença autoimune ou de comportamento autoimune, que não é totalmente compreendida, né? Existem várias e várias explicações em relação ao porquê ou ao início, mas de certa forma o seu soldadinho, e aí eu estou falando de uma forma mais simples, mas o teu soldadinho que tá para te defender, de certa forma, de vírus, bactérias, que cria inflamação, de certa forma ele entende que a sua mielina ela precisa ser agredida, e lembrar que a mielina ela nada mais nada menos que é como um isolante do neurônio, né? Que precisa ser de certa forma agredido, e isso acontece de certa forma em algum momento da vida da pessoa. Sabe-se que alguns indivíduos são mais predispostos a que isso aconteça, ou porque já entraram em contato com algum epítopo, e a gente fala epítopo ou um micro-organismo ou uma vacina, enfim, mas de certa forma isso acontece em algum momento da vida, essa quebra de vigilância imunológica acontece, e aí o seu soldadinho, achando que está fazendo algo positivo, agride a mielina. Isso pode acontecer, de certa forma, em múltiplos pontos do sistema nervoso, podendo dar diferentes sintomatologias, né? Se a gente Isso que eu for ia dar... perguntar. Se cada parte que dá o tilt, aí é que você vai ter o sintoma diferente. É rápido, Isso, tá? perfeito, perfeito. Algumas áreas, viu, Gabi, são mais ricas em mielina. Então, assim, você vai ter muitas vezes alguns sintomas que são mais comuns dentro dos pacientes, né? Então, por exemplo, os nervos dos olhos têm muita mielina. Então, assim, alterações em relação à acuidade visual é comum. Alterações de equilíbrio e coordenação são comuns. Formigamentos, né, dormências são comuns. Alterações que são relacionadas à força também são comuns. Dificuldade, por vezes, de segurar um xixi ou ter uma corrida muito grande, né, uma urgente incontinência muito grande, são comuns. E isso, de certa forma,
forma, Gabi, acontece de uma forma subaguda. O que seria subaguda? Seria uma instalação que não é, de certa forma, pontual, não é uma coisa que acontece de um segundo para o outro. A instalação é algo lento e progressivo, e esse lento e progressivo que eu estou te falando poderia durar uma semana, mais ou menos, de sintomatologias que são lentamente progressivas, tá? Isso, de certa forma, pode durar mais ou menos um mês, até que, de certa forma, isso acaba. Eu não acredito que é de novo. E isso pode deixar, de certa forma, né? Caiu de novo, gente. Tô chamando o Joseph de novo. E caiu de novo. Tudo bem, tudo bem. Vai continuando. Não, não, perfeito. E, de certa forma, assim, eu acho que o ponto mais importante disso tudo, né, é que a pessoa que teve essa sintomatologia, que tem essa sintomatologia, procure assistência médica, né, Gabi? Porque, de certa forma, com essas campanhas e com os esclarecimentos que você faz e a mídia faz e essas reuniões fazem, a ideia é que, pelo menos, esse paciente busque um auxílio médico. E que, de certa forma, se o colega que fizer o atendimento tiver alguma dúvida, que encaminhe para um especialista, né? E que esse especialista possa, de certa forma, fazer uma avaliação, né? Eu acho que o ponto mais importante disso tudo é essa conscientização. Por vezes, vários e vários relatos de pacientes que passaram por situações dessas, né, em 3, 4, 5 episódios até fazer o diagnóstico. E isso, Gabi, muitas vezes passa aí um período de 5, 10 anos até o diagnóstico, né? Essa era a janela que a Sim, gente tinha até o diagnóstico. E hoje, Gabi, a gente é capaz de, justamente com uma história bem feita, um exame neurológico bem feito e exames complementares, a gente consegue abreviar isso de uma forma muito objetiva. Por vezes, o paciente teve o primeiro quadro, o primeiro surto, o primeiro quadro clínico, e com exames complementares a gente consegue sim dar o diagnóstico de esclerose múltipla. O que eu acho que de certa forma mudou nesse cenário dos últimos anos, né? A gente tinha isso muito mais atrasado no passado, né? Eu vi uma pergunta do Jorge, né? Se a doença é mais agressiva no homem do que na mulher. Ó quem sou, eu já tô ocupando a posição da Gabi aqui, hein, Gabi? normal, pode ver. Mas, de certa forma, sim, a resposta é sim. É uma doença mais prevalente nas mulheres, tá, Jorge? Ela é de 2 a 4 vezes mais comum nas mulheres, de faixa etária de 20 aos 50 anos. Quando acomete o gênero masculino, não é obrigatoriamente mais grave no homem, mas é mais comum as formas mais, de certa forma, a evolução ser mais intensa nos homens do que nas mulheres, tá, Gabi? Então, de certa forma, voltando para o que a gente está falando, nós aqui no Brasil temos, de certa forma, uma grande... um país gigantesco, um país de territórios continentais. Então, eu acho que essa questão da busca ao diagnóstico talvez seja o ponto mais importante, né, Gabi? Não é Sim, todo centro que tem especialistas dentro da esclerose múltipla, mas eu entendo que a busca
E eu volto a dizer, a busca ativa em relação à sintomatologia, a busca aos profissionais de uma forma precoce é que faz, de certa forma, muita diferença aí no futuro de todos esses pacientes, de todos os nossos pacientes, Sim. né? E aqui na Baixada a gente é privilegiado, graças a Deus. E pela essa conscientização e nosso serviço de formiguinha, ajuda até os médicos que não são da área a ficarem mais atentos a um diagnóstico que o paciente chega no pronto-socorro. Não acha que é frescura, começa a ficar, puxa, é melhor eu avaliar melhor, é melhor eu pedir ajuda de um colega. Com certeza. A gente tem aqui, né, dados estatísticos que foram já feitos em 2 momentos, tá? Aqui na Baixada Santista, e a gente tem algo em torno, aqui na Baixada Santista, de 15 indivíduos ou 15 pacientes para cada 100 mil habitantes, tá? Essa estatística acabou ficando muito semelhante no intervalo de 10 anos, um trabalho que nós produzimos no centro de referência, e, de certa forma, mostra essa prevalência na nossa região aí de 15 indivíduos para cada 100 mil. Então, é considerado, de certa forma, uma doença rara, né? Se a gente for levar em consideração a prevalência que a gente tem da doença na nossa região. Sendo assim, sendo uma doença rara, né, Gabi, eu acho que até nós que somos professores eu que sou professor universitário, ainda mais na faculdade de medicina, a nossa ideia é, de certa forma, passar essas informações para os jovens, né? E que os jovens possam, de certa forma, pensar no diagnóstico. Só faz o diagnóstico da doença quem pensa no diagnóstico, né? E eu sei que eu estou sendo até insistente nessa questão do diagnóstico, mas eu acho que, de certa forma, se nós seguirmos os trabalhos europeus e mesmo os trabalhos canadenses, os trabalhos americanos, justamente no primeiro ano da doença, Gabi, e da forma que você vê a doença no primeiro ano, é que você tem um cenário muito, muito próximo de como vai ser os próximos anos. Então, nesse contexto, os indivíduos que têm uma doença mais ativa precisam de um tratamento mais ativo. Os indivíduos que têm uma doença menos ativa, eles, de certa forma, têm terapias que têm uma atividade anti-inflamatória menor. E eu acho que isso, dentro dos tratamentos que são possíveis hoje no nosso país, a gente pode sim dizer que o Brasil é um país que oferta, de certa forma, uma gama grande de tratamentos para os pacientes no Sistema Único de Saúde, né, Gabi? Então, É isso que eu comentei com você. Dentro das farmácias de alto custo do governo, nós temos essa possibilidade, né, de se fazer um tratamento de ponta para grande parte dos pacientes, né? E eu acho que esse é que é o grande ponto, né? Então, diagnóstico feito de uma forma precoce, a proposta é, de certa forma, fazer um tratamento. Lembrarmos que as doenças de aspecto autoimune, elas não têm um tratamento curativo, né? Eu acho que o ponto mais importante é sabermos que as doenças autoimunes, elas sim têm tratamento para melhorar o quê? Surtos das doenças, intensidade de surto e promover bem-estar, promover, na verdade, qualidade de vida. E isso, de certa forma, é um ponto importante também quando a gente aborda isso com o paciente que está fragilizado, que por vezes ainda não tem uma certeza em relação ao diagnóstico, por vezes já caminhou alguns momentos até o diagnóstico, né, Gabi? Sim. Por isso que a relação médico-paciente é muito importante, né? E quando a gente se depara com profissionais como você, a gente, como a Andrea fala, a Andrea está até aqui, tem que casar com o neurologista mesmo. Eu falo de novo, como eu falei no outro ano, Simone, me permita, mas eu casei com o Joseph também, tá? Que legal, porque que legal. Precisa. Que legal, Gabi. Puxa vida. Essa... Veja, para mim é um prazer muito grande, né? Na verdade, assim, a gente de verdade tem um carinho muito especial por todos os pacientes, por você também, né, Gabi? Eu me recordo das nossas primeiras conversas, enfim. E de certa forma... A primeira consulta, sabe quantos anos faz? Eu acho que foi em 2009. Eu acho que eu ia falar 10 anos, mas assim, já faz 12 anos, né, Gabi? Caraca, hein? Nessa época eu acho você que lá de plantão. Aqui, ó, você tinha cabelo, menos bigode.
Menos bigode, né, Gabi? É Quantos isso anos aí. você tinha? Eu entrei no centro de referência, eu tinha 31 ou 32 anos. Mas eu te conheci no pronto-socorro, dona Costa. Você estava de plantão de clínica. Então tinha menos ainda, eu acho que eu tinha uns 29, 30 anos, Gabi. Então, eu achei um médico ET. Eu falei, um médico ET me atendeu. Um Ah, médico que que legal. falou que eu tinha lesão em T12, T12. O cara falou, É, meu Deus, é o porque exame você físico, né? Na verdade, assim, é o que exame ninguém faz, físico viu? neurológico. Os médicos Nutella de hoje em dia não faz, tá? Nem toca no paciente, essa é a verdade. Eu acho que assim, eu acho que assim o ponto mais importante é de certa forma, né, de fato aí o exame e a gente de certa forma utilizar os exames complementares como sendo exames complementares, fazendo uma busca ativa em relação a isso, né, Gabi? Voltando para a questão do diagnóstico, né, eu acho que um ponto importante a gente citar, e eu sei que por vezes é difícil em todos os centros, né, lembrarmos que Santos é uma curva muito fora da média que a gente vê, uma curva muito positiva, mas a gente sabe que o exame complementar, que é a ressonância nuclear magnética, é um exame muito importante para a gente, né? Uma pilar, na verdade, é um exame, de certa forma, extremamente importante para esse diagnóstico, né? Então, um ponto que eu lembro no início, Gabi, era que a gente tinha que pedir, muitas vezes, uma tomografia, né? Eu lembro disso na rede pública ou mesmo na privada, lá atrás, a gente tinha que solicitar uma tomografia para aí sim poder fazer um exame de ressonância. E a gente brigava muito fortemente para que o exame fosse direcionado diretamente à ressonância, né? Lembrarmos que essas alterações que a gente vê, esses pontinhos brancos que a gente vê na ressonância, eles nada mais nada menos são que alteração de coloração que a gente por vezes não vê, na grande maioria das vezes a gente não vê na tomografia, né? E isso eu acho que tem que ser muito colocado também, né? Na grande maioria das vezes a gente espera que seja possível, né? Que todos sejam a todos sejam disponibilizados o recurso da ressonância nuclear magnética, né? Outro exame que também sempre foi muito falado e cada vez mais sendo falado é o exame do líquor, né, Gabi? Por mais que seja um exame, de certa forma, que amedronta pelo fato de se colocar aí uma agulha nas costas e retirar um pouco de líquido da espinha, um exame muito importante para a gente ver a questão inflamatória, né? A questão do aumento das gama-globulinas e até mesmo o aumento a presença das bandas oligoclonais, né? Que só isso já dá uma live aqui, viu, Gavi? Exatamente, é muito Só isso já dá assunto. uma live, né, minha amiga? Porque tem os diagnósticos diferenciais, né? Exato. Eu sou um cara extremamente investigativo, né, Gabi? Então, assim, outra coisa que eu vejo muito, os pacientes chegam muito ansiosos por um diagnóstico rápido, mas a fase de investigação, todos que já passaram comigo sabem e que passam com os colegas neurologistas, são feitos uma série de exames de sangue, exames que são contemplados, por vezes, com líquor, com ressonância, e são importantes para a gente justamente poder trazer a certeza do diagnóstico diferencial. Eu acho que um ponto importante que a gente deve citar é que não há um biomarcador, Gabi, a Belinha está latindo aqui. Não há um biomarcador que fale a favor do diagnóstico. O que é um biomarcador? É algo que eu possa dosar no seu corpo e dizer assim, olha, isso é esclerose múltipla. Eu gostaria de poder te falar, olha, tu vais fazer o exame XBT e se for positivo é esclerose múltipla. Na verdade, o que tu tens é que tem que fazer uma investigação como sendo o advogado da parte contrária. O que quer dizer isso, Gabi? Você tem que sempre se fazer a pergunta, será que esses pontinhos branquinhos, esses sintomas clínicos não possam ser relacionados a outras doenças? Como, por exemplo, vasculites, como, por exemplo,
a neuromielite óptica, que é outra doença desmielinizante primária do sistema nervoso central, outras doenças como ADEM, outras doenças como AVCs, por vezes, né? Algumas doenças raras, Gabi, mais raras, inclusive, que a esclerose múltipla, podem ser confundidas e, por vezes, dificultar o tratamento, né? Recentemente eu vi uma senhora com um diagnóstico de esclerose múltipla e, na verdade, ela tinha a doença, ela tem a doença de Fabry, e Fabry é uma doença que causa AVCs, né? Assim, a gente tem outros casos que já acompanham com diagnósticos outros. Então, eu acho que o ponto mais importante é a gente, de fato, descartar outras doenças. E uma vez que você faz, de fato, o diagnóstico para esclerose múltipla, propor o mais rápido possível o tratamento adequado para esse paciente, né? E o tratamento é de acordo com a idade, de acordo com a fase da doença, ou tem que seguir sempre o protocolo? Uma coisa que provavelmente a doutora Andrea Anacleto comentou, né, são as questões dos tipos de esclerose múltipla. Eu não vou ficar me atendo muito, até porque senão a gente se torna repetitivo nessa questão. Andrea, Mário, um grande beijo aqui para vocês. Vocês são Ela falou que casaria com queridos. você Débora também. Queja também. Putz, Tiago Todo Leal. mundo. Tô vendo uma galera aqui só de Isso! amigo, né, meu? A Dárcia também está Ah, aqui. Darcy, só gente amiga mesmo, né? E pacientes que são sempre muito queridos, né? Então, assim, na verdade, vocês são todos meus amigos. A verdade é que a gente tem, sim, formas diferentes da doença, né? Então, a grande maioria, talvez 80%, 85% dos pacientes está na forma recorrente remitente, onde tu tens surtos e remissões, né, da doença, e que, de certa forma, é a grande maioria dos pacientes. E uma fração menor tem uma forma que a gente chama uma forma progressiva, né? Dessa forma progressiva, uma parte já começa progressiva desde o início dos sintomas, que é o que a gente fala primariamente progressiva, não tem surtos bem delimitados de melhora e piora da doença. A forma secundária progressiva são aqueles indivíduos que já tiveram a forma recorrente e remitente, mais na frente, Gabi, eles não deixam de ter surtos e passam a ter progressão de sintomas, né? A palavra doença progressiva assusta um pouco, né, Gabi? Porque vem da tradução ipsilítere do inglês progressive, né? E, de certa forma, os pacientes ficam super preocupados, né? Levar em consideração que as formas progressivas, elas, por exemplo, se a gente falar da forma progressiva secundária, a gente pode ter progressão de sintomas, mas as atividades inflamatórias, a gente nota que são mais reduzidas nas formas progressivas da doença, sabe, Gabi? Enquanto tu tens recorrência e remitência, tu tens o quê? Muita atividade inflamatória. E eu acho que esse é um ponto muito importante, porque por vezes tu vê um paciente que tem a doença numa fase já secundária progressiva e ele está ávido aos tratamentos que são drogas potentes anti-inflamatórias. E por vezes a gente não tem mais um direcionamento de tratamento com essas drogas mais potentes anti-inflamatórias, né? Por isso que eu sempre digo que o tratamento precoce, pegar numa forma recorrente e remitente com alta atividade inflamatória é, de certa forma, o ponto mais importante, que é você, de certa forma, fazer a diferença na fase inflamatória da doença, né? Ou seja, lembrarmos que 85%, então, de cada 10 pacientes, 8 pelo menos vão ter a forma clássica, recorrente e remitente. E aí, Gabi, é aquilo que eu te falei, né? A gente tem um sistema único de saúde, né? E protocolos que são os protocolos e diretrizes Que são os PCDTs, né? os PCDTs, eles Que são já foi comentado. dos melhores do mundo, assim, né? As possibilidades que nós temos de tratamento são muito equiparáveis a países muito mais desenvolvidos. Com certeza, eu tenho visto isso com pessoas que eu conheço de outros países que têm diagnóstico de esclerose múltipla, a forma como foi a escolha da medicação deles. Muito diferente da nossa aqui no Brasil.
Travou o Joseph de novo. Então, porque eu tenho uma pessoa que eu conheço que mora no Japão, a escolha da medicação dela foi completamente diferente. Ela que escolheu qual seria a medicação. A médica deu as opções e ela que escolheu e ela que teve que comprar. Então, acho que o SUS aqui, a medicação de alto custo, né, funciona muito bem. Vamos ver se o Joseph volta. Alguém consegue me falar se o Joseph está travado? Ah, ele tinha caído. Oi, Gabi! Vai ser bate-papo com o Joseph, parte um, parte 2, parte 3, já já. Oi, Gabi! Alô? Aonde você está agora? Que eu só estou ouvindo a sua voz. Você não tá me vendo? Não. Tô até gozada. Eu falei que vai ser Joseph, bate-papo com Joseph, parte um, parte 2, parte 3. Eu não tô te vendo. Ai, que diferente. Cadê você? Pera, pera aí que eu vou tentar entrar de novo. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá bom. Eu achei que eu só que não tava vendo ele. Já tava achando que eu tava ouvindo vozes. Ele voltou? Não, Paty. Você viu ele? Eu não tô vendo ele. Vamos ver se ele vai pedir de novo. Ah, apareceu. Vamos lá. Vou dar óleo essencial para ele. Oi, Ô, Gabi! Josi, ô, Josi, eu já estava achando que eu estava ouvindo vozes. Ouvia você, mas não te via. Ei! Que bom que deu Continua, certo agora. continua falando do protocolo, vai. Que Então, perfeito lá aí, fora, aqui dentro. então, assim, o protocolo, a gente tem várias revisões, né, Gabi? E assim, eu acho que o ponto mais importante que a gente tem, né, é, de certa forma, privilegiar e dividir o tratamento desde o início naqueles pacientes que têm alta atividade inflamatória da doença e aqueles pacientes que têm baixa atividade inflamatória da doença. Então, você imagina, Gabi, que eu vou dar dois quadros muito reais, né? Então, muitas vezes o indivíduo chega num primeiro surto com uma lesão, uma mielite muito grave ou uma alteração muito grave de visão. Ele faz uma pulsoterapia e aí isso já dá mais um assunto para a gente conversar, tratamento na fase aguda, né? Que a gente pode fazer para o paciente, mas vamos dizer que faça aí um tratamento com metilprednisolona, que é uma medicação que é feita num sorinho, né, dentro do hospital ou dentro de uma clínica de infusão, e de certa forma esse paciente tem uma recuperação incompleta dos sintomas, e os exames de imagem e os exames complementares mostrem muita atividade inflamatória desse indivíduo. Hoje no Brasil você consegue, de certa forma, privilegiar o tratamento com drogas que são potentes anti-inflamatórias, sabe, Gabi? Eu acho que esse é que é o grande ponto, né? Se você nota que a doença ela está num momento de atividade muito intensa, você pode, de certa forma, já ser muito intenso contra a doença do indivíduo, né? E essa questão de você começar com drogas que vão da primeira linha, da segunda linha, da terceira linha e da quarta linha de tratamento são pontos extremamente positivos que a gente tem no Sistema Único de Saúde. É claro que, de certa forma, em alguns momentos, a gente tem falta de alguns medicamentos. Acredito que todos que estão escutando aqui já passaram por alguma situação dessa, né? Situação que deixa todos aflitos, preocupados, por vezes com medo, né, de ter um surto, mas de uma maneira geral a gente tem aí o tratamento de grande parte das medicações sendo feita de uma forma uniforme, né, Gabi? E eu acho que assim o ponto importante é que são medicações de alto custo, né? São medicações que você pega de certa forma na farmácia de alto custo e privilegia, né, o tratamento reduzindo a atividade inflamatória dos pacientes, né? As drogas, Gabi, quando eu entrei dentro do estudo da esclerose múltipla, as drogas, nós tínhamos apenas 4 opções de tratamento para a doença, né? E hoje a gente tem uma gama de mais de 12 tratamentos diferentes. Então, isso num Muito, né? período de 17 anos, mais ou menos. Então,
isso dá, de certa forma, para a gente a certeza que nunca se estudou tanto esse assunto, né, Gabi? Não só do ponto de vista de tratamento, mas da compreensão, de certa forma, da doença, né? Me recordo claramente que muitos dos pacientes que nós víamos no ambulatório no início eram de uma geração que nem essas 4 drogas tinham, né? Eram feitos tratamentos apenas com corticosteroides, né? E levando em consideração, fazendo agora um contraponto com a época atual, né, Gabi? Nesses últimos 3 anos, a gente tem pelo menos 6 drogas em pipeline e já acontecendo, né, no nosso país e, de certa forma, no mundo, mais opções ainda. Então, assim, isso dá certeza que cada vez mais o tratamento está mais direcionado à doença, ofertando um risco menor de eventos ou de efeitos colaterais para os pacientes, trazendo mais qualidade de vida, né? Então, eu acho Sim. que, de certa forma, nunca houve tanta investigação e nunca houve tanta preocupação no tratamento dos pacientes, né? Outra coisa importante é que você sempre fala e comenta e faz as lives, né? A equipe multiprofissional, né, Gabi? Então, por exemplo, de nada vale você ter uma droga com uma ação anti-inflamatória boa se você não tem um fisioterapeuta bacana do teu lado, um fonoaudiologista bacana, um terapeuta ocupacional, que você não tem um psicólogo, que você não tem que você não tem uma equipe que seja, vamos dizer assim, uma equipe multiprofissional do seu lado, né? Eu acho que esse ponto é fundamental da gente colocar aqui, né? E quantas Sim. pessoas se dedicam, né, constantemente ao tratamento dos pacientes, né, Gabi? Então, Eu acho que quero muito, se você conseguir quarta-feira, assistir a live com a Juliana, que é essa fisioterapeuta. Ela é fantástica em relação à esclerose múltipla, ela se especializou em esclerose múltipla. Então, assim, legal, ela legal. consegue abordar e ajudar a gente. Tanto que eu estou até num desafio que ela lançou aí agora. Todo dia, sabe, vai passar atividades, alguma coisa, algum desafio para a gente fazer, para dar, porque a fadiga, né, é muito ruim. E uma pessoa com fadiga cansada, a qualidade de vida é péssima. Então, ela vai dar gatilhos para a gente melhorar e sair É, dessa um fadiga. ponto, um ponto já que tu comentaste da questão da fadiga, né, Gabi? Lembrar que a fadiga ela corre dentro da esclerose múltipla, independente da incapacidade que o indivíduo tem. Porque as pessoas muitas vezes fazem uma analogia. Poxa vida, mas como que eu tenho tanto cansaço se eu tenho força nas pernas? Sabe que a fadiga é esse cansaço desproporcional ao déficit que esse indivíduo tem de força. E isso, por vezes, é muito difícil, principalmente do leigo, entender que o paciente, de certa forma, num momento de leve atividade, sentir tanto cansaço, né? E eu acho que esse é o ponto tão importante, né? As participações de todas essas pessoas nas suas lives, né, Gabi? Porque, de certa forma, não só passar informação para o paciente, mas para os familiares e para pessoas que são simpatizantes nesse tema, né? Por vezes é um sintoma que não é palpável e a gente sabe que é muito incapacitante, né? A ponto da pessoa, por vezes, não querer sair, ou por vezes buscar um lugar onde tenha uma cadeira, né? Uma área que você possa sentar ou mesmo descansar, não é verdade? Agora, quando me convidam para sair, eu falo que eu pergunto 3 perguntas. Tem ar-condicionado? Tem onde sentar? Tem o que comer? Ar-condicionado, por causa do calor que eu sinto, a estenose, e onde sentar e comer, né? Porque é muito bom. Então, e aí, de certa forma, assim, né? Voltando para a questão do protocolo, eu acho que assim, cada paciente que é acompanhado por um especialista vai ter desse especialista todos os porquês, de certa forma, é, do porquê iniciar com um determinado medicamento, quais são os riscos que esse tratamento pode trazer para você e quais são os benefícios que o tratamento traz, né?
Sabemos, Gabi, que alguns medicamentos tu tens que fazer uma relação grande de exames no intuito de afastar algumas infecções ativas, anticorpos contra doenças que podem aparecer não por causa da doença, mas por causa do tratamento da doença. Então, eu acho que o ponto mais importante aqui, né, na conversa com o seu paciente, com o seu médico, isso vai ser debatido para ver qual que é, de certa forma, o melhor cenário que esse paciente pode ter de tratamento e o que isso pode, de certa forma, favorecê-lo na questão de médio a longo prazo. Então, eu acho que essa é outra informação importante, né? Para cada medicação nova ou para cada tratamento novo, há um conceito que tem que ser realizado de exames mínimos para que esse paciente tenha, sim, assegurado o seu tratamento e não tenha risco, né, para outras doenças ou para outras situações. Com certeza, o médico que acompanha cada um de vocês ou cada um dos pacientes vai saber passar todas as nossas preocupações em relação a todos os tratamentos. E eu acho que o ponto importante é esse, né? Quer dizer, realização de exames gerais, independente das medicações, são importantes, né, Gabi? No intuito de avaliar o nosso organismo. Então, não só hemograma, função renal, função hepática, mas exames gerais que são importantes, né? Uma boa avaliação oftalmológica, né, Gabi? Avaliação de campimetria, OCT e tantos outros exames, né? E acho que essa equipe multiprofissional envolvendo outras especialidades médicas, a gente pode comentar aqui também, né? Não é Sim. incomum nós já numa primeira abordagem, numa segunda abordagem, termos aí a participação de um oftalmologista, dando toda Os primeiros sintomas, muitas vezes, né? Exato, dando informações importantes para a gente em relação às camadas de fibras nervosas, ao campo visual, não é verdade? A palidez, a presença de palidez de papila ou não, enfim, são pontos importantes. Mas a gente pode citar, por exemplo, o urologista, né? Quantas e quantas pessoas sofrem, né, em relação à urge-incontinência e são mal conduzidos desde o início, né? Então, eu acho que, de certa forma, essa relação da neurologia, não só com a equipe multiprofissional, mas com outras especialidades médicas, são extremamente valorosas. E outro ponto importante, né, Gabi? As doenças autoimunes, quando vêm, elas podem vir aos pares ou até mesmo numa associação com mais de uma doença autoimune. Isso que eu ia E isso perguntar, se é frequente isso. é muito frequente, assim, é extremamente frequente. Isso não torna a pessoa mais grave, tá, pessoal? Então, assim, para aquelas pessoas que têm, por exemplo, um hipotiroidismo, um Hashimoto associado a uma esclerose múltipla, ou até mesmo uma doença inflamatória intestinal associada ao Hashimoto, levar em consideração, pessoal, que é super comum do ponto de vista constitucional, quando tu tens uma doença autoimune, ter mais de uma doença autoimune, tá? E isso, de certa forma, tem que ser acompanhado por esse profissional. O que eu mais vejo, Gabi, no dia a dia é o hipotiroidismo, tá? Dentro da doença hipotiroidismo, a doença de Hashimoto, tá? Que é uma doença autoimune que Está leva, de certa aumentando forma... muito. Eu não sei se está aumentando muito ou se o diagnóstico está sendo mais frequente, porque eu tenho pego muitos pacientes com doença de Hashimoto. Sim, na verdade, assim, isso, de certa forma, é bastante comum. Na verdade, Maristela, eu estou vendo aqui, né, se vão ter Aham. necessariamente, né, uma outra doença autoimune. Não necessariamente, tá, pessoal? O que eu estou dizendo é que, assim, por vezes a gente encontra, né, e quando a gente encontra é mais comum a questão do hipotireoidismo Hashimoto. Eu já peguei outros indivíduos, por exemplo, com doença inflamatória intestinal, com artrite reumatoide, pacientes com doença de IBC, pacientes com miastenia graves, pacientes com alterações que ficam, né, com aquele fã aumentado e que, de certa forma, tem uma artralgia, e aí entram, por vezes, como uma espondilite anquilosante ou espondiloartropatia. Então, assim, é importante que a gente tenha
essa equipe multiprofissional que vai direcionar um tratamento. E por vezes, né, Gabi, um tratamento imunossupressor pode, de certa forma, agir nas duas doenças, né? Recentemente eu vi um caso de BC, uma menina com BC e a doença esclerose múltipla. E aí essa pacientinha, ela começou a fazer tratamento com imunossupressor, bloqueando o linfócito B, que para ela, de certa forma, começou com rituximab, de cara, né? Então, assim, o que eu quero te mostrar é que, assim, é comum isso poder acontecer e, de certa forma, não torna a doença em si mais grave. Isso é mais comum da gente ver dentro de autoimunidade com autoimunidade, tá, pessoal? Eu acho que esse é um ensinamento que a gente tem também. E uma vez que tu faça e comece a fazer o tratamento, é extremamente importante que seja feito de uma forma uniforme, que seja seguido de uma forma o melhor possível a periodicidade do tratamento, né, Gabi? Essa é outra coisa que a gente vê, né? Quando a pessoa está mais estável, quando está bem, muitas vezes a gente esquece de tomar uma medicação. Por vezes você está bem, muitas vezes você acaba não fazendo aquele hemograma que o Dr. Joseph pede com frequência, né? Ou então aquela avaliação que você tem que fazer de tempo em tempo. Aquela ressonância. Aquela ressonância que você tem que fazer de tempo em tempo, né? Mas, assim, de certa forma, é importante que a gente faça isso, né? Justamente para avaliar se o tratamento está adequado, se você está, de certa forma, tranquila do ponto de vista sistêmico, né? Lembrar que essas medicações, cada vez mais, elas têm preocupações com cada uma delas com pontos específicos dentro do nosso organismo, né? E a médio prazo e longo prazo, sabermos que a estabilidade clínica, né? Então, quando você faz um segmento e você vê que a sua doença está estável, que não há acúmulo de novas lesões, que você não tem novas incapacidades clínicas, que você está no caminho certo, né? Que você, de certa forma, bloqueou a tua doença ali de uma forma, do ponto de vista, eles chamam do inglês, né, NIDA, que é nada mais, nada menos que você dizer que você não tem sinais de atividade da doença, né? Então, e aí, pode parar de tomar remédio? Pode parar de usar a medicação? na verdade, assim, existe um grupo, né, Gabi? Então, se você faz um acompanhamento num grupo de pacientes por um período aí, isso varia muito de literatura para literatura, mas aí num período de 5 anos, alguns estudiosos comentam um pouco menos, mas em 5 anos, se você não tem, né, sinais de atividade da doença clinicamente estável, é possível que numa conversa com o seu paciente isso possa acontecer. É claro que isso depende muito dessa conversa entre o paciente e o seu médico, e se porventura ambos chegarem ao comum de poder suspender, é possível. Levarmos em consideração que as doenças autoimunes, Gabi, elas têm, de certa forma, isso eu estou dizendo uma média de atividade inflamatória que gira em torno aí, no máximo 15 anos de doença. Então, isso, de certa forma, para alguns pacientes é verdade. Depois desse período, a gente não vê atividade inflamatória. Para alguns pacientes, ainda existe atividade inflamatória. Então, eu acho que o ponto mais importante é possível em algum momento da doença você não fazer mais tratamento? Sim, mas isso tem várias variáveis. Variáveis essas que são clínicas, que são complementares, e aí numa conversa franca com o seu médico, isso pode ser realizado sim, viu, Gabi? Pode ser realizado sim. Quem sabe? Bom, o assunto é extenso, a gente teria tantos temas. Eu queria perguntar do Covid, se você teve, eu vi as sequelas. Cita algumas que você tem pego neurologicamente aí Assim, após no início Covid. do Covid, sabe, Gavi, a gente todos ficaram muito preocupados, né? Assim, primeiro, uma pandemia que, de certa forma, nunca antes vista na humanidade nos últimos 100 anos, né? Então, o que isso ia comprometer todos nós?
e aí alguns grupos específicos de pacientes, né? E o que a gente nota, de certa forma, depois de 1 ano e meio, né, é que o grupo dos pacientes com esclerose múltipla não desenvolveu uma doença de uma forma diferente da população normal, sabe, Gabi? Não teve um número maior de pacientes com mais comprometimento do ponto de vista respiratório, ou maior número de óbitos, ou maior número de pacientes incapacitados por conta do Covid, tá? Isso ficou numa relação muito semelhante, que sai em algumas coortes até melhor do que a população comum. Por quê? Porque grande parte dos pacientes usa ou faz uso de alguns medicamentos que são, de certa forma, imunossupressores, né, Gabi? E os imunossupressores reduzem a atividade inflamatória contra o Covid, de certa forma, reduziriam a atividade inicialmente contra a doença. Alguns trabalhos que foram desenvolvidos mostram que, de certa forma, não houve um número maior de casos ou de pacientes mais graves no grupo esclerose múltipla. Mas essas informações são sempre retrospectivas, são sempre de trás para frente, né? E isso, de certa forma, no início, causou muita preocupação em todos nós, né? Eu acho que assim, né, o cuidado que a gente tem que ter ainda com a máscara, o cuidado que a gente tem que ter com a higienização das mãos, cuidado em locais muito cheios. Eu acho que esse tipo de cuidado é um cuidado que a gente tem que ter para todos nós, não é verdade? E o que eu posso te falar em relação à questão de vacina, né? Na verdade, o Diretório Científico de Neuroimunologia da Academia Brasileira de Neurologia liberou, né, o uso das vacinas para esclerose múltipla. A única exceção que a gente tem seria para aquele grupo das gestantes, mas que aí não é só na questão da esclerose múltipla, né, Gabi? Recentemente, a diretriz da obstetrícia pede para que não sejam vacinados com a vacina de Oxford, né? As gestantes. Mas para o grupo esclerose múltipla, isso foi liberado sim, levando em consideração o cenário que a gente está vivendo, né, e o número de pessoas que perderam a vida nesses últimos 18 meses. Então, o que eu entendo é que todos os pacientes devem ou deveriam se vacinar, né, no intuito de se defenderem de formas, principalmente de se defenderem de formas mais graves da doença. Em relação à possibilidade de eventos desmelinizantes em indivíduos que tiveram Covid, eu vi muitos pacientes, sabe, Gabi? Pacientes que até então nunca tinham tido uma sintomatologia neurológica. Alguns desses pacientes tiveram, sim, desmelinizações muito graves, agudas, né? Eu me recordo de 2 pacientes com ADEM, né? De uma forma muito grave, inclusive um deles tá muito melhor, é um querido paciente que eu chamo de amigo, e que teve junto com Adem a Guillain-Barré. E saiu, né? Ele teve um atendimento muito positivo e saiu desse quadro, tá? Exacerbação da doença, eu vi em 2 pacientes, tá? E que tiveram surtos mais frequentes depois da doença. Alguns pacientes que, de certa forma, cursaram com piora cognitiva. De que forma? Memória, né, Gabi? Eu não sei, a gente não está falando aqui em Alzheimer, hein, pessoal? Mas, assim, de certa forma, aquele quadro de velocidade de processamento intelectual. Isso, é o jeito que eu falo agora. Falando, não sou desligada, eu tenho diminuição de velocidade de processamento consensual. Isso, que é aquela coisa assim, que todos nós, no dia a dia, a gente faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo, tu concorda? E muitas vezes você não para ver que você está fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, e tu tens memória operacional para que isso seja feito de uma forma adequada. E depois de um quadro desse, é muito comum que a pessoa, de certa forma, tenha mais dificuldade. E VPI, né, velocidade de processamento intelectual, já é uma queixa comum nos pacientinhos com esclerose múltipla. Por exemplo, eu estou trabalhando e eu esqueci de pegar o meu documento de carro e eu saí sem o documento de carro do trabalho.
ou então eu preciso muitas vezes levar um documento, uma conta para pagar, eu saio e esqueci o boleto. Ou muitas vezes eu vou para a padaria, eu estou falando com alguém no celular, eu compro 1 milhão de coisas, mas o pãozinho eu deixei para trás, né? Então, assim, a gente não está falando de um quadro involutivo, de um quadro demencial. A gente está falando de velocidade de processamento intelectual, mas que, de certa forma, né, Gabi, para nós, de uma forma geral, hoje, que somos inundados de informações o tempo inteiro, acaba trazendo, de certa forma, muito prejuízo. Isso eu vi com uma certa frequência. Dor de cabeça, né? Cefaleia foi outra coisa que eu vi com uma certa frequência também. Não só nos pacientes EM, mas nos pacientes, de uma forma geral, pós-Covid. Então, assim, dor de cabeça foi outra coisa que, de certa forma, eu vi com uma frequência maior, né? E eu acho que, assim, o cenário que a gente tem, né, de certa forma, é no futuro, cada vez mais, a gente poder, de certa forma, reduzir a frequência, reduzir a gravidade. Eu acho que hoje a medicina já aprendeu, de certa forma, como lidar com os pacientes mais graves, os cuidados, né, que a gente tem que ter com os pacientes de uma forma geral, o follow-up desses pacientes. 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, a gente aprendeu, de certa forma, a lidar de uma forma mais positiva, né? E eu acho que, assim, de uma forma geral, é isso. Como a gente vai encarar isso tudo daqui para frente, que eu acho que é o grande, que é o grande ensinamento, né, Gabi? E que sequelas que isso pode trazer para um futuro mais longínquo é o que a gente ainda não sabe e o que a gente está estudando. É uma novidade a cada dia. E sabe essa parte de equipe multiprofissional que você falou? Os médicos tiveram que aprender a trabalhar em equipe com o Covid. Exatamente, exatamente, Porque exatamente. é o neurooftalmo, é o nefro, é o uro, é o pneumo. E respeitar mais ainda os fisioterapeutas, porque a fisioterapia respiratória, o quão é importante, né? A enfermagem. Então, assim, eu acho que mexeu bastante com tudo isso. Com certeza, com certeza. Bom, Josi, infelizmente a gente vai ter que terminar, mas olha, eu quero te agradecer muito, porque acho que a gente, né, durante o ano eu vou te chamar algumas vezes, porque daí a gente fala de temas específicos, tá? Eu Porque acho que é é bem legal, legal, não assim, se as precisa pessoas ser só em gostarem, né? agosto. Se as Uhum. pessoas gostarem, Gabi, e for bacana, a ideia é que a gente possa, sim. Eu tenho aqui uma maior admiração aí pelo teu trabalho, pelo que você faz aí, pelas associações, pelos pacientes. Eu acho que é só com muita informação que a gente consegue, de certa forma, dissipar de uma maneira mais objetiva para as pessoas e que as pessoas possam, sim, com informações, buscarem de uma forma mais ativa e mais precoce a sua saúde e, sim, terem mais qualidade de vida. Sim, o respeito, né, pela doença, e hoje a gente tem que parabenizar a Beth, né? Isso é verdade, é Campeã, verdade. Eu medalha vi de também. ouro. Parabéns para a Beth aí, hein? Nossa, fantástico, Medalha de né? Que ouro. lindo. Isso Foi aí. muito emocionante mesmo. Foi bem lindo, quebrou o próprio recorde, né? É isso aí, Santos muito vai estar bem. em festa quando ela chegar aqui. Merece, né? É isso aí, minha amiga, é isso aí. Ó, De qualquer Joyce, forma, é isso, assim, o momento que vocês acharem que seja legal, eu estou aqui sempre à disposição. De qualquer forma, muito obrigado, assim, por todas as pessoas que eu vi, que passaram aqui, que todo mundo acompanharam a te gente, elogiou. esse período aí da vida de vocês, e eu me coloco aqui sempre à disposição, tá bom, Gabi? Última pergunta. Uma pessoa perguntou se você teve alguém que teve surto após vacinação. Eu não conheci Não, nem. não tive, Gabi. Por enquanto, até agora eu não tive. Eu tive sim pacientes que reclamaram muito de sintomatologias como febre, queda do estado geral e tal, mas relação surto vacinal com as vacinas eu não tive até o presente momento, não tive. Qual vacina você tomou? Eu tomei a Coronavac, que foi Eu também. a A primeira, vacina né? inicial, né? Tomei a Coronavac, eu não tive sintomatologia qualquer de mal-estar nem nada. E, de certa forma, eu mais uma vez aqui falo para todos, né? Se conscientizarem, se vacinarem, se protegerem a todos que amam aí. E, de certa forma, é a disposição que a gente tem nesse momento, de certa forma,
o uso das máscaras, higienização de mãos, a vacina. Eu acho que esse é o ponto mais importante para todos aí, né? É isso mesmo, muito importante. Ó, Josi, obrigado, beijo para Simone, para o Bernardo, para a Belinha, né, também, que estava É aí isso aí, é isso participando, aí. Até os ela lativos entrou na dela. live, ela entrou na live aí, minha cara. E Então, tá bom, desculpa a minha obrigado e ó, conexão, viu, Gabi? Puxa vida, a minha não, conexão caiu várias vezes. não, mas Desculpa a tá tudo todos aí, viu? gravado. Tá tudo gravado aqui. E a gente vai marcar outras vezes, tá bom? Maristela, pessoal que entrou aí, um beijão, tá bom? Grande beijo a todos vocês. Boa noite. Beijinho. Tchau, Tchau. gente. Tchau. Obrigado, Beijo. viu? Tchau. Tchau.